Fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês as últimas novidades do Palmeiras, informação aí sobre contratação e também, né, reportagem desse jogo aí. Infelizmente o Palmeiras ficou com o vice do Brasileiro. Bola pra frente, o ano que vem vai dar tudo certo. Bora ver aí já as contratações que a Leila quer para 2026. Comenta abaixo o que você tá achando. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Está aqui, Fernando Praz, vai ter que aguentar comigo. Fala, Fred. Vamos dividir. Fernando, vamos entrar aqui, daqui a pouco a gente mostra como é que foi o jogo do Flamengo, mas antes vamos mostrar como é que foi o jogo do Palmeiras, que venceu o Galo, mas não adiantou de nada. O Palmeiras chegou na casa do Galo sem esconder que ainda doía. Frustrados, desiludidos porque mais que tudo perdemos para nós próprios, cicatrizam. É natural que um outro jogador ainda esteja a sangrar, mas nós sabemos que esta equipa luta sempre, que esta equipa é capaz de se reinventar. E quem pagou a conta dessa amargura foi o Atlético. E a dupla funciona de novo. Com sangue no olho na marcação, o time fez 2-0 em menos de 20 minutos. Flaco Lopes vai na rede. Aí o Arana cortando parcialmente. Alan fica com a sobra, domina, ajeita, bate cruzado! A partida só não foi resolvida logo porque Piquerez exagerou na força no fim do primeiro tempo. E o árbitro vai para revisão. O VAR chamou, o cartão amarelo virou vermelho e o Palmeiras ficou com um a menos para o restante do jogo. Abel Ferreira louco da vida. Mas o Atlético estava naqueles dias em que nada dá certo. Trave! Botou 3 bolas na trave, teve gol anulado. A bola vai entrando, olha a sobra, Rony! Aí está, gol anulado pelo toque de mão, é o que está sinalizando o Rafael Rodrigo Klein. Carlos Miguel pegando Carlos tudo. Miguel! Vai buscar o goleiro do Palmeiras, faz uma defesaça. Torcida revoltada nas arquibancadas e ainda levou o terceiro em ótima jogada de Jefté. Contra-ataque do Palmeiras, Luiz de posição, recebeu na cara do goleiro, pintou mais um. 3-0 na casa do adversário, com sobras. Um resultado que não resolve a vida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas que de novo mostra a capacidade desse time de reagir depois de uma derrota importante. Eles chamam de pontuar em muitos jogos que era muito importante para a gente pontuar. A gente tem que ter essa noção e ter essa cabeça limpa sobre isso. Com a confirmação do título do Flamengo na partida do Maracanã, o Palmeiras encaminhou mais um vice no ano. Já havia sido no Paulistão, na Libertadores e agora no segundo lugar no Brasileiro. Esta equipa perdeu, mas não é perdedora. Eu entendo que muita gente queira dizer o segundo lugar é ruim, está tudo arrasado, nada presta. Mas hoje, mais uma vez, demos prova daquilo que esta equipa mostrou ao longo deste ano, e enquanto nos deixaram, porque há coisas que controlamos e outras que não controlamos. No ano dos 700 milhões de investimentos, teve boa participação na Copa do Mundo de Clubes, brigou em todas as frentes, mas vai terminar sem troféus. Aos torcedores do Palmeiras, eu quero dizer o seguinte também. A terra não está arrasada. Para mim, o segundo não é o primeiro dos últimos. Claro que queremos ganhar. Odeio perder. Mas eu sei quanto eu sacrifico para dar o melhor de mim, como ainda hoje fizemos, para levar mais 3 pontos daqui, de forma justa e clara. Tá aí a vitória do Palmeiras, né? Se o Flamengo empatasse, ia ter uma esperança ali do Mirassol ganhar na última rodada, mas não teve jeito, acabou o Campeonato Brasileiro. Praz, por que o Palmeiras resolveu jogar só ontem e não jogou nada sábado? Fred, tem vários aspectos, são várias camadas, né? Primeiro, o adversário. O Atlético Mineiro hoje está no outro nível, o Flamengo é um nível muito superior. E aí a gente não pode também deixar de fora da equação o Palmeiras, né? O Palmeiras entrou com uma escalação um pouquinho diferente, mas a estratégia foi muito diferente. A estratégia para a final da Libertadores foi muito em função do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras se preocupou em marcar o Flamengo e não deixar o Flamengo jogar
e não se preocupou em como faria o segundo passo, que era jogar, né? E esse jogo agora é totalmente diferente, principalmente pelo adversário. Perfeito. E nessa matéria bem legal do Brizola, fala sobre esse ano sem títulos, né? A gente até preparou um telão aqui do balanço, né? Vice no Paulista, vice no Brasileiro, vice na Libertadores, oitavas de final da Copa do Brasil e quartas de final no Mundial. Esse ano é um desastre pro Palmeiras ou é o torcedor palmeirense que é muito exigente, Praz? Não, um desastre não, longe disso. Eu já vivi anos muito piores que poderiam ser considerados como um desastre no Palmeiras. Eu acho que a expectativa que se cria é muito grande. A gente tem que separar a expectativa do torcedor, que é passional, e analisar de uma forma racional. Óbvio que o Palmeiras poderia ir melhor, até pelo planejamento, porque foi um planejamento feito muito em cima da hora, né? Algumas peças chegaram muito em cima do Mundial e era um ano diferente por causa da Copa do Mundo de Clubes. E aí, o próximo ano que é o X da questão, né? O Abel vai ter que transformar as contratações em reforços. Porque a gente viu na final da Libertadores muitas das contratações no banco, o Paulinho machucado. Então o maior desafio é esse, acho, transformar as contratações em reforços. Inclusive a gente tem uma sonora do Abel, meio que justificando esse ano sem títulos, mas dando uma cutucada no Flamengo, então se liga aí. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Ele tem razão essa cornetada, Praz? O Fred, ele tem razão em muitas coisas, né? Mas eu acho que assim, a gente, em momentos que a gente está acuado, né? Em momentos de derrota, a gente costuma apontar os erros dos outros, mas a gente também tem que olhar para dentro e ver onde a gente errou. E aí, no Palmeiras tem vários recados, né? A Leila dá um recado que aqui não se transfere responsabilidade, desautorizando o Abel. Aí o Abel agora dá um recado depois dizendo que o Palmeiras perdeu dentro e fora de campo. Então são algumas coisas que o Palmeiras vai ter que botar nos lugares para fazer um ano de 2026 melhor. Muito bem, tá aí o Abel falando sobre orgulho, sobre asterisco. Quero ouvir os três sobre esse tema. O Mauro até postou uma série de asteriscos lindos lá na página dele, na rede social. Você, Arnaldo, comece. Obrigado. Mais do mesmo, né? O Abel Ferreira, acho que toda vez que ele vai reconhecer uma derrota ou elogiar quem ganhou o seu adversário, ele coloca um mas, um porém. E agora, em vez do mais, do porém, vieram os asteriscos. Eu acho que, assim, se você perguntar para o torcedor do River Plate, para o Marcelo Gallardo, aquela primeira Libertadores do Abel contra o Santos, a passagem do Palmeiras para decisão, os lances do Allianz Parque, do River, os gols anulados, a situação, o River Plate e o Marcelo Gallardo provavelmente vão falar que aquele título tem um asterisco, né? Cada clube tem a sua história. Estou falando do primeiro, a gente pode pegar os outros todos. Nesse Campeonato Brasileiro, o grande asterisco é o jogo São Paulo e Palmeiras, certo? Esse não é um asterisco, é qualquer outra recurso ortográfico para descrever o que foram aqueles 3 pontos conquistados pelo Palmeiras. E ele não se conforma com isso. Uma coisa é você discutir se o lance do Pulgar era para expulsão ou não. Outra coisa é dizer que o título do Flamengo tem um asterisco, né? Então eu acho que essa não cola. Cada vez que ele dá uma entrevista nesse ano, eu sinto ele quase admitindo estar em débito num clube que ele dominava a situação, que investiu 800 milhões e não ganhou. Não por asterisco dos outros, por incompetência do Palmeiras, né? E o Palmeiras, eu não vou evocar o Felipe Luiz, que foi irônico naquela entrevista. O Palmeiras não dá para o Palmeiras reclamar de arbitragem, né? Lá atrás, isso foi lá atrás. E não dá mesmo, né, cara? Sinceramente, ao longo dessa era Abel, não dá, né? O Palmeiras não perdeu o Brasileirão, que são 38 rodadas, sobretudo o Brasileirão, e também não perdeu a Libertadores por asterisco. Perdeu porque o outro foi melhor, né? E esse ano, inclusive, perdeu os títulos menos importantes, aspas, porque o outro, aí não é o Flamengo, é o Corinthians, foi melhor. E ele perde uma temporada, acaba uma temporada justamente atrás dos seus principais rivais, estadual
e interestadual. Corinthians e Flamengo. É uma temporada frustrante, embora não tenha sido um fracasso, porque o clube teve vice-campeonatos, é uma temporada, no mínimo, frustrante, sem asterisco. Mauro, me parece que essa forma do Abel reagir, né, a um fracasso no ano, que perdeu os 2 campeonatos, enfim, tudo, é ruim, inclusive para o Palmeiras. Talvez para ele mesmo, porque a não ser que ele esteja lá dentro falando, ó, pessoal, tá uma porcaria isso aqui mesmo, mas lá fora a gente vai falar que é por causa de asterisco. Né? Se ele não tem essa autocrítica, talvez seja ruim para o Palmeiras e para ele, me parece. Eu acho que isso é reflexo da falta de questionamento do Palmeiras com relação ao trabalho do seu treinador. São 2 anos muito aquém. Lembrando que no ano passado o algoz foi o Arthur Jorge. 4 confrontos entre Botafogo e Palmeiras, 3 vitórias do Botafogo, 1 empate. Botafogo eliminou o Palmeiras da Copa Libertadores da América e jogando em situação absolutamente adversa numa terça-feira à noite no Allianz Parque, tendo que na quarta-feira viajar para Buenos Aires, no sábado decidir a Libertadores. O Botafogo foi até o campo do Palmeiras e venceu. Ali foi praticamente a decisão do campeonato, depois o título foi confirmado nas rodadas subsequentes contra o Internacional e contra o São Paulo. Ou seja, o algoz do Abel Ferreira foi Arthur Jorge, né? Outro português. Esse ano, o Felipe Luiz. 3 confrontos, 3 derrotas. Uma atuação muito ruim na final da Libertadores. Tudo que foi dito antes foi muito mais crendice do que outra coisa, que tem plano, que vai dar truco, porque deixou o time em São Paulo, não levou para Porto Alegre, foi para Porto Alegre com um time reserva, perdeu de novo, né? Ficou aí mais de 5 horas sem fazer um gol. Os titulares não marcavam gol em ninguém, voltaram a marcar agora contra o Atlético Mineiro, que de nada adiantou. Então o Palmeiras teve uma reta final muito ruim e 2 temporadas muito aquém, contratações que foram feitas envolvendo muito dinheiro sem retorno técnico esperado nessa temporada. Se vai acontecer no futuro não sabemos. E o que me parece muito claro é que os 2 técnicos que levaram a melhor sobre o Palmeiras, no caso o ex do Botafogo, Arthur Jorge, e o atual do Flamengo, Felipe Luiz, se mostraram muito mais capazes do que o técnico do Palmeiras. Treinadores melhores do que ele. E aqui no Brasil insistem em falar que ele é o melhor e tudo mais por conta de feitos que já estão no passado. São do ano retrasado para trás. Né? E sobre asterisco, nada a acrescentar depois do que o Arnaldo lembrou aí, aquele duelo contra o River Plate durante a pandemia na temporada 2020 da Copa Libertadores da América. Né? Eu acho até meio constrangedor esse tipo de coisa, sinceramente. Às vezes é preciso ter um amigo, né, para chegar e dar um toque. Fala isso não, cara. Fala isso não. Mas, enfim, é uma questão muito pessoal que cabe a ele. Mas o trabalho dele nesse momento não é bom e ele foi suplantado por 2 oponentes que levaram a melhor de forma categórica. Estou falando de 7 jogos, gente. 4 do Arthur Jorge contra o Abel, Botafogo contra Palmeiras, 3 vitórias, 1 empate e vitórias decisivas, porque eliminou da Libertadores e venceu, que era uma espécie de decisão do Brasileirão ano passado, o Botafogo do Arthur Jorge, e agora 3 vitórias do Felipe Luiz em cima do Abel nesses confrontos. Sobre a história do Pulgar, acho que é bem ridículo, porque houve o lance do Rafael Veiga aos 13 minutos. A não ser que os jogadores do Palmeiras tenham uma licença para fazer esse tipo de entrada, porque já aconteceu do Andréas contra o Marcos Antônio no jogo contra o São Paulo, aconteceu do Gustavo Gomes contra o Wanderson no jogo contra o Cruzeiro, e aconteceu em cima do Carrascal a entrada do Rafael Veiga a 13 minutos. Se o árbitro fosse rigoroso, o Palmeiras já aos 13 minutos ficaria com o jogador a menos. Nem sabemos se a jogada lá a situação, nem foi a jogada, né, estava parada, a situação envolvendo o Pulgar aconteceria, que o jogo assumiria um outro rumo, né? Se tivesse um jogador a menos tão cedo o time paulista. Esse que é o fato. E também tem todo o contexto, né? O Bruno Fux chutando a bola em cima do Arrascaeta não justifica a tolice cometida pelo chileno do Flamengo. Mas recortar isso aí, ignorar o que aconteceu há 13 minutos com aquela entrada fortíssima do Rafael Veiga em cima do Carrascal e falar, não, aquilo aí é disputa de bola, amigo. Aí já apareceu foto da canela do Fux machucada. Tem a foto da canela do Carrascal machucada. Aliás, canela do jogador machucado é a coisa mais normal do mundo. O cara joga a partida de futebol, ele vai sair com hematoma, com pancada, porque tem muita disputa de bola e algumas são mais fortes, até acidentais. Enfim, eu acho um tanto constrangedor isso aí. Eu acho que é bem constrangedor e reflete a falta de cobrança. No Palmeiras, aparentemente, ninguém tem condições, coragem, ou sei lá o quê, para questionar. E falar, por que o time está jogando tão mal? Por que foram dados todos esses jogadores e não apresentou o resultado esperado? Porque quando eu falo resultado, não é questão da colocação de ganhar um campeonato ou não. É o nível de bola mesmo. O futebol apresentado. Muito, muito, muito aquém. Muito aquém. Queria te ouvir também, Rodrigo, olhando para o Palmeiras. Precisa fazer uma análise lá dentro, né? Sobre isso, e não falar em asterisco, me parece.
O Tironi, se a gente olhar as declarações que ele deu pós-final de Libertadores, faziam mais sentido, né? Ele estava admitindo ali que o time dele tá pior, reclamou da arbitragem, faz parte. Agora, agora do final do Brasileiro, me parece uma declaração mais ressentida, né? Ele tá com raiva, inclusive, né? Começa a arrumar uma... Tô falando que assim, a primeira parece mais o que o Arnaldo comentou, que ele admite meio que tá em débito, mas agora é uma coisa que ele meio que arrumou uma justificativa, que é dizer que tem um asterisco é dizer que teve algo de legal no título do Flamengo, né? O que, além de não fazer nenhum sentido, é de uma deselegância e de demonstrar que ele não sabe perder, né? Ainda mais se a gente olhar a entrevista do Felipe Luiz, que fala o Abel, o número 1, quer dizer, você vê o que elogiando o rival e ele querendo dizer que o título do Filhado, todos os elogios que ele faz posteriormente, nada, né? Porque ele, na verdade, está dizendo que o título é ilegal, quando ele perde não vale. Então, eu acho que é muito deselegante, é uma mostra que ele não sabe perder, e é isso conta para a falta de questionamento. Eu acho que, por exemplo, se a gente for fazer uma descrição do trabalho do Abel, em geral, no Palmeiras, vai dizer, muito vitorioso, mas você vai ter que ter um asterisco ali, que é, durante 2 anos, não tem sabido reinventar o time com muito investimento. Então, tem um asterisco no trabalho do Abel. Ele precisa explicar o asterisco do trabalho dele, não esse que ele inventou. É, exatamente isso. O Palmeiras agora tem mais um jogo na temporada, mas já está planejando ano que vem e não vai investir de novo mais 700 milhões, né? Tem um time aí. Eu acho que a diferença em relação ao Flamengo, projetando o ano que vem, é que o time do Palmeiras ele tem jogadores frescos ainda, né? Acho que tem jogadores que depende muito do trabalho do Abel, render mais do que renderam, alguns recém-chegados, vários jovens. Então, de novo, não é falta de jogador a questão do Palmeiras, não, hein? Não é falta de jogador. Tironi. Galera, e como era de se esperar, o Palmeiras vai vir forte para 2026. O Palmeiras está de olho em contratações aí, visto que 2025 não foi o melhor dos anos do Verdão. Infelizmente não conquistou nenhum título. E, galera, a Leila investiu muito dinheiro, né? Foi uma base ali de 700 milhões de reais, eu acho. Foi muito dinheiro e não ganhou nada, né, pessoal? Então ela quer continuar investindo e vai trazer reforços. Bora ver aqui um pouquinho sobre essas informações, né? O Palmeiras está mirando um reforço versátil no futebol internacional. Fala aí, torcedor do Verdão. Em continuação ao vídeo, vamos trazer informações aqui sobre reforços no Palmeiras. O Palmeiras está mirando um reforço versátil aí no futebol do exterior, né? Para o ano que vem. O Palmeiras que investiu demais nessa temporada, infelizmente não teve o retorno que esperava, né? Foi mais de 700 milhões investidos, infelizmente não teve nenhum título, mas acontece, né? Não é todo ano que vai dar para ganhar títulos. Então vamos ver o que vai acontecer, que reforços serão contratados, né? O zagueiro e volante do Racing lá da Argentina é avaliado em 8 milhões de euros e o Palmeiras está querendo, né? O Abel Ferreira, pessoal, pediu esses reforços, né? A ideia dele é fortalecer o meio campo e a defesa aí do Palmeiras, e o nome que surgiu é o do Santiago Sousa, jogador lá do Racing da Argentina. A saber, o nome renomado comentarista da ESPN Brasil, Oswaldo Pascoal, revelou que o Palmeiras tem interesse, galera, nesse jogador aí. O Abel deseja muita contratação desse atleta que é multifuncional, faz muitas funções. Dessa forma, a diretoria monitora de perto a situação do jogador. Galera, olha ele aqui, ó. Ele que, pelo amor de Deus, né, fez muita falta ali contra o Flamengo. Foi um jogador muito importante no jogo da ida e... ele tem 29 anos só, né? Um jogador novo. E ele é um cara que tem muita versatilidade. Comenta aqui se você aprova essa contratação. Palmeiras de olho aí em jogadores. Quero também a contratação do Gerson, né, pessoal? O Gerson do Palmeiras é um jogador aí muito bom de bola. Que tá vez ou outra ali tá na mira do Verdão. E o Palmeiras quer a contratação dele para o ano que vem. Esse aqui eu não sei se vai ser mais fácil. O Santiago Sousa, eu acho que é quase certo, né? Agora o Gerson não sei, porque o clube russo lá é muito... quando bate o martelo é difícil voltar atrás. Então vamos ver o que vai acontecer. Comenta aqui abaixo se você aprova essa contratação do Gerson, do Santiago Sousa. Para você, o Palmeiras vem forte para 2026? Eu acho que vem, porque se a gente for analisar, o Palmeiras montou um time
não para esse ano só, montou para vários anos. Pode ver que a maioria é jogador novo. Andreas Pereira, Vitor Roque, o Ramon Souza, jogador novo, paraguaio. Tem também o Facundo Torres, Maurício, jogador novo, Paulinho. Todos são jogadores novos, então pode manter eles aí por muitos anos. Comenta aqui abaixo se você aprova a contratação do Gerson ou também do Santiago Sousa. Agora eu fico por aqui, galera. Aquele grande abraço e até o próximo vídeo.